Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos para mais um Gilmar Mendes Convida. Hoje para falar sobre o tema Covid-19 é ou não doença do trabalho. Boa noite a todos vocês que estão chegando aí, entrando na live de hoje. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Tentar fixar aqui esse fixar tema que é o ó, viu? Toda vez eu me atrapalho. Eu tinha até copiado o texto, vou ter que digitar tudo de novo aqui que eu acho que eu esqueci de copiar, viu? Então, se verem a tela tremendo, relevem aí, viu? Relevem, pelo amor de Jah. Covid-19 é doença do trabalho? Interrogação. Boa noite, pessoal. Boa noite, Grande Louro. Você, como sempre, representando. Quem mais que entrou aí? Entrou uma galera, vai dando salve aí. E vai chamando o povo para entrar também. Pronto, fixado. Deve ser mais um terremoto. Pois é, rapaz. É, esse negócio de terremoto aqui, né? Não é com a gente, não. Terremoto deixa lá para os outros países, né? Aqui não tem essas paradas, não. Mas tá chegando, né? Boa noite, Luciana. Pingo de gente diretamente do São Rafael, a querida contadora, referência aí, análise de balanços, fechar balanço, SF, SCD e por aí vai. Boa noite, Mara. Vanessa, nome diferente, né? Louro, chileno, Louro, você é perturbado, viu? Sua área aí também, né, Louro? Pois é, rapaz. Gente, o tema de hoje, Covid-19 é doença do trabalho? Não é essa confusão aí que o governo andou causando com relação a esse tema. Tudo começou lá atrás, com o MP 927, depois a derrubada do artigo pelo STF, depois a perda da validade, depois a portaria, depois outra portaria, aí ficou uma porcaria para entender isso tudo, né? Meu convidado já está aí, não sei se meu convidado já está na área. Primeiro agradecer a todos vocês que sempre nos acompanham. Semana passada eu não fiz live porque não estou lembrando nenhum que foi, viu? Mas teve algum motivo que eu não fiz. Mas a gente sempre vai aqui, uma semana faz, outra não faz, duas faz, daqui a pouco não faz. O importante é estar sempre representando. Obrigado, Jéssica. Gente, lembrando, curso do departamento pessoal. Meu querido Diego chegou aí na área, vulgo mascote. Fábrica de laje, viu? Fábrica de laje, contrata aí para sua casa não cair. Fábrica de laje diretamente de Cajazeiras para toda Salvador, toda a Bahia, todo o Nordeste, entregando laje aí com bastante qualidade. Depois manda o telefone da fábrica de laje aí no chat, viu, Diego? Super recomendo. Minhas mansões todas foram construídas com a fábrica de laje e botei mais de 200 pessoas e não teve nada. Tô vendo aí, viu, Louro, você com a Luciana. Só observa. Gente, curso de departamento pessoal semana que vem. 8 a 11 à tarde, super mega confirmado, tá? 4 tardes o curso, é o mesmo conteúdo do curso presencial, mesma carga horária, mesmo material, tudo igual, só muda que vai ser online ao vivo. A gente já fez 3 turmas ao vivo desse mesmo curso, essa vai ser a 4ª turma, ainda tem algumas vaguinhas, mas já está super mega confirmado esse curso. E a pós-graduação, estouradíssima, também com turma confirmada. Dia 12 tem a palestra de abertura com o nosso convidado de hoje, o nosso querido Agenor Calazans. Daqui a pouco ele está entrando aí, esperando só ele. Deixa eu ver aqui se ele entrou. Meu convidado, se tiver chegado, me sinaliza aqui no chat, bota aí, tô na área, que a gente já coloca o senhor aqui ao vivo também com a gente, tá? Que eu acho que não chegou ainda não. Se chegou, eu não vi, então me sinaliza aí. E a nossa pós está confirmada. A pós é 100% ao vivo e online. Mesmo pós-pandemia, a nossa pós vai continuar online e ao vivo. Então a gente tem vai ter alunos aí de diversas partes da Bahia e do Brasil também.
tá? Começa dia 12 de setembro, no outro sábado. Vai ter a palestra de abertura, eu vou explicar sobre a pós, depois tem uma palestra com o juiz do trabalho. E 3 de outubro já tem a primeira aula o dia todo. A pós vai ser sempre aos sábados. Regra geral, quinzenalmente, né, para vocês. 1 ano e meio de pós. Indicação nossa, tem um descontinho legal. Quem tiver interesse, chama no privado. Depois chama no direct ou no WhatsApp. Todo mundo tem meu telefone aí. Se não tiver, nas minhas postagens de cursos tem. No meu Insta também tem. Me chama que a gente conversa. Bom, o tema de hoje, Covid-19 é doença do trabalho, né? A gente vai conversar aí com o juiz do trabalho, o professor Agenor Calazans, que é também bacharel em Direito, especialista em Direito do Trabalho, juiz titular do trabalho. Ele acabou de entrar aqui, já estou vendo que ele acabou de entrar. Né? Então, sem mais delongas, sem mais espera, não gosto de enrolation. Vamos convidar aqui o nosso querido que está com o horário um pouco abafado hoje, mas claro, e a palavra dele, a opinião é sempre muito importante para a gente, a referência que ele é no meio jurídico. Grade da pós, me chama no direct que a gente te fala. Vou chamar aqui professor, bacharel em Direito, especialista em Direito do Trabalho, juiz titular do trabalho aqui da Bahia, professor do nosso MBA em rotinas trabalhistas e previdenciárias, meu querido Agenor Calazans. Eu acho que você está só com a câmera virada para o lado errado. Eu acho que sim. Que é isso. Aí, agora sim. Se conseguir abaixar um pouquinho, fica melhor ainda. Se conseguir abaixar um pouquinho a imagem, fica melhor ainda. E agora, professor? Já está melhor, já está melhor. Pronto. Chega mais para perto também? Pronto. Se quiser, como se fosse mais confortável. Com essa voz de locutor aí, essa voz de locutor, de narrador esportivo, não sei. Eu lembrei daquele programa que tinha na Piatã, Momento de Amor, uma voz assim bem grave, bem leve. Fora os dotes musicais que o senhor tem, né? Que já me falaram que o senhor canta muito bem. Eu gosto de cantar. Qualquer dia vai ter. Vamos fazer uma live? Live musicada. Vamos levar uma musiquinha também, né? Vamos fazer uma live musicada qualquer dia desse aí. Musical. Né? Eu só aviso ao pessoal, eu gosto de cantar, não sei cantar, mas uma coisa não significa outra, né? É aquele negócio, né? Gostar, gosta. Agora saber já é outra coisa, né? Exato. Liza também. Alegria grande falar com você, professor. Que nada, alegria toda minha, sempre convidando, sempre à disposição aí para nos atender, eu perturbando o senhor no seu lar docilar, né? Mas na medida do possível, se a gente puder colaborar, é claro que é sempre bom. Eu lhe agradeço a honra, a referência, isso para mim é uma alegria. Que é isso. Liza colocou aí, ó, amo um juiz. Toda vez que eu postei hoje, ela colocou lá, eu amo esse juiz do trabalho. Liza Ramos, lá da pós também. Gilvan colocou aí, professor Calazans, um abraço, curso de preposto. Gilvan Coutinho, deve ter feito um curso com o senhor e professor Adi, aquele curso de preposto muito bom que vocês ministram. Provavelmente. Em breve vai ter lá na pós. Um forte abraço a essa turma toda aí, a Laila, a Gilvan, todo mundo. A gente não consegue referir as pessoas todas, porque os nomes vão passando. Vai passando aí rapidinho, O povo tá entrando aí, 56 pessoas. Aqui, verdade. Quem que falou também que amava aí, o Clube, Arte Clube, ama esse juiz. Ó, diz que o Arte Clube, ela trabalha lá na Arte Clube. Diz que o Arte Clube te ama aí, ó. Kleber Vieira, fez curso também com o senhor. Kleber Vieira, grande Sérgio também, nosso colega lá da pós-graduação, fez turma com a gente. Sim. Forte abraço para Sérgio. Bom, o nosso tema de hoje é Covid-19 é doença do trabalho? Eu estava brincando aqui com o pessoal da confusão que foi feita do vai, não vai, até de notícias de mídias de uma forma um pouco deturbada, né, que causa uma impressão quando na verdade é outra. E puxei um históricozinho breve. Tudo começou lá com a MP 927, no artigo 29, que dizia que
os casos de contaminação pelo Covid não eram considerados ocupacionais, exceto se tivesse a comprovação do nexo causal. Né? Aí depois veio o STF com algumas ações diretas de constitucionalidade e revogou esse artigo 29. Depois, a MP 927 perdeu a validade, lá acho que 19, dia 20 de julho. Então, cessou os efeitos da mesma. Aí, na semana passada, dia 28, né, teve a portaria 2309, né, 2309, que incluiu a Covid-19 na lista de doenças relacionadas ao trabalho. E aí, dia 2, ontem, tornou-se em efeito essa portaria. E aí ficou uma confusão na cabeça de muita gente, né? Inclusive, ontem de manhã foi um dos temas do Jornal da Manhã, não foi na TV Bahia. Acho que tinha alguém, não sei se foi um advogado, alguém me falou, que foi dizendo justamente que tinha incluído na lista. Isso 6 horas da manhã. Quando foi 9 horas, tornou-se em efeito a portaria. Né? De antemão, professor, sem considerar aí, sem responder já, vamos dizer assim, a enquete da nossa live, o que é que o senhor acha desse contexto todo? Se o senhor quiser também repetir ou colocar com suas palavras esse contexto, pode ficar à vontade. A live é do senhor, o tempo é livre. Opa, muito obrigado. Na verdade é isso mesmo, é como você já falou, professor Gilmar. Na verdade, há um vai e vem que provoca essa incerteza, essa insegurança, e as pessoas, claro, são levadas, conduzidas a imaginar certas situações que, na verdade, não se consolidam. Diria assim, vamos pensar um pouco. Vamos, adoro. Na verdade, pois é, vamos pensar um pouco. Na verdade, doença ocupacional ou doença que decorre do trabalho, porque existe diferença, doença que você adquire no trabalho e doença do trabalho, embora na prática a consequência jurídica seja a mesma. Mas uma é doença profissional, a outra é uma doença que se adquiriu lá na atividade. Mas veja bem, a enfermidade que é adquirida no trabalho, sim, conduz a um benefício previdenciário específico, que é um auxílio doença acidentário, já que a doença do trabalho e a doença adquirida no trabalho são equiparadas ao acidente do trabalho. Muito bem. O que que aconteceu com esses... Parou aí. Falou. Pronto, voltou. Opa. Tá parando aí para vocês também, pessoal? Tá normal? Só parou para mim ou parou para todos? Está conseguindo me ouvir bem? Peraí, não, parou bem lá no começo. Agora voltou, mas agora parou lá no começo. Será que foi a minha internet? Falou no Wi-Fi. Falou que eu ouvi até só falando que tanto faz um como o outro, causa a mesma consequência jurídica ao benefício por incapacidade temporária. O famoso auxílio-doença previdenciário. O famoso auxílio-doença acidentário. Acidentário. Isso. Então, o que acontece? Se você, então, se uma pessoa adquire a doença lá na atividade, vai receber esse benefício. Aí a gente ia repondo a história desses atos normativos que estão acontecendo agora. Isso. Via medida provisória, aquela que afastou a caracterização e ressalvando. Parou novamente. Gente, eu desativei os comentários. Tem uma sugestão de likes aí. Mas assim que a gente concluir aqui o raciocínio, a gente ativa de novo. Tá? O professor está com o horário meio que apertado hoje, que ele vai participar de uma outra live. E depois a gente continua sozinho, tá? Vai ter a participação do professor até umas 19h30, mais ou menos. Professor, está me ouvindo? Opa! Estou lhe ouvindo. Eu, na verdade, parei para tirar o Wi-Fi,
porque às vezes o Wi-Fi fica oscilando. Melhor. Fica oscilando aí eu deixei aqui, parou de deixei na novo. operadora. Eu deixei na Parou operadora novo, agora eu estou lhe ouvindo bem. Pronto. Parou de novo. Volta aí seu raciocínio, por favor. Mas está me ouvindo, não está agora? Tô te ouvindo. Pronto, então vamos lá. Vamos lá, então. Então, eu dizia o seguinte, voltando para esses atos normativos que nós estamos conversando agora. Veio a medida provisória, que disse que afastava a caracterização da Covid como acidente, como doença adquirida do trabalho. Isso. Exato. O Supremo Tribunal Federal veio dizer que esse dispositivo era inconstitucional. Por quê? Porque, na verdade, você adquire a doença do trabalho, não depende de lei, não depende de dispositivo legal para isso. A enfermidade pode efetivamente ser adquirida no trabalho, como pode ser adquirida fora do trabalho. Bom, a Covid é bem típico em relação a isso. A pessoa não sabe onde foi que contraiu o vírus. Pode ter sido no ônibus, pode ter sido no táxi, em casa, em qualquer lugar. Mas aquelas pessoas que trabalham na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, profissionais de saúde que estão no atendimento dessa luta, né? Essas pessoas gozam de presunção de que a atividade foi que resultou o contágio e que, portanto, eles merecem o benefício específico. Então, o Supremo disse, olha, a lei, quanto a isso, é inconstitucional. Essa medida provisória, o professor Gilmar já chamou a atenção, terminou perdendo eficácia mesmo e ficou tudo como era dantes. Muito bem. Veio agora a portaria número 2309. 2309. Isso, 2309. Agora em 2020, agora no dia 28 de agosto. Mas o que é que ela disse? Foi. Ela, na verdade, não diz que a Covid é doença do trabalho. É o seguinte, exatamente. É que, na verdade, vamos dizer assim, cabe ao SUS cuidar das medidas de prevenção, de proteção da saúde e tal. Então, entre esses atributos, entre essas atribuições, melhor dizendo, se inclui aquela de classificar as doenças que podem decorrer da atividade profissional. Então, se reparar bem, a 2309, ela modifica uma portaria que é de 2017. Essa agora de 2020, ela modifica uma de 2017. E relaciona as enfermidades, mas não relaciona a enfermidade que seja do trabalho. São enfermidades relacionadas ao trabalho. Que podem ser, né? Exato, que podem resultar como doença profissional, decorrente da atividade. Então, o que é que essa portaria diz? Essas são as doenças que podem ocorrer no trabalho. Não significa dizer que elas são doenças do trabalho. Perfeito. Então, uma letrinha que faz a diferença. Exato. Uma letra faz a diferença. Então, na verdade, ela já não dizia que a Covid era doença do trabalho. Apenas incluiu a Covid como doença que talvez possa resultar do trabalho, a depender da atividade de cada pessoa. Bom, mas ficou o dito por não dito, porque 2 dias ou no dia seguinte, logo... porque a portaria 2309 foi de sexta-feira, dia 28. Saiu na sexta-feira, dia 28, e a 2345 saiu na quarta, ontem. No dia 2, né? Foi ontem. Exato, foi ontem. Aí ficou o dito por não dito. Veio a portaria de ontem, a número 2345, e disse, olha, esqueçam isso. Foi erro do estagiário aqui. Foi um erro do estagiário. Esqueçam isso, foi erro do estagiário. No meu tempo de advocacia, quando eu tinha
menos idade, porque eu sou jovem, de pouco mais de 20 anos, né? Então, a gente colocava a culpa na secretária. Né? Errou, porque a secretária... Bom, acabou esse negócio de secretária, porque todo mundo escreve no seu notebook, digita tudo. O corretor então, estagiário. Aí, não, foi o estagiário. O estagiário fez isso aí e tal. É porque o que aconteceu... De sexta-feira para cá, circulou um texto, somente nos grupos de WhatsApp, nos grupos da área de departamento pessoal, principalmente de RH que eu participo, dizendo o texto dizia mais ou menos o seguinte, que o Ministério da Saúde incluiu Covid como doença do trabalho e que se ultrapassasse 15 dias, ia ser encaminhado para o INSS, ia ter o FGTS durante todo o afastamento e ainda ia ter estabilidade de 1 ano. Aí o povo ficou doido, porque eu coloco um texto assim que dá a entender de forma diferente do que é a realidade. Né? E aí ficou aquela confusão. Aí passou no jornal de manhã, no mesmo dia revogou, e que eu acho que até que o jornal deveria no dia seguinte passar outra matéria dizendo que revogou. Né? Na verdade, devia até fazer uma edição extra, dizendo, olha, nós noticiamos assim, mas não é bem assim. E aí causa essa confusão e essa insegurança, como o senhor falou, essa insegurança jurídica do que é, do que não é, até porque quando passa a incluir lá, muita gente entende, até por falta de interpretação, que qualquer caso é doença ocupacional, vai dar estabilidade, vai ter que recolher o FGTS durante todo o período e pronto. Né? Quando, na verdade, não é bem dessa forma. Então, respondendo a pergunta, Covid-19 não é ou pode ser uma doença ocupacional? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Ela não é, em tese, ela não é no geral, né? Mas pode ser doença adquirida no trabalho. É como eu disse, agora os médicos, por exemplo, a gente vê toda hora as pessoas, um número grande de profissionais da saúde infectados e padecendo dessa enfermidade terrível que está nos afligindo tanto. Mas outra pessoa que não tem esse contato, não tem essa atividade, ela seguramente obteve a enfermidade em outro ambiente que não o do trabalho. Então, a Covid pode ser doença do trabalho? Pode. Alguém pode adquirir. Se trabalha no hospital, se trabalha com paciente, no transporte de pacientes, o pessoal de SAMU, por exemplo, deve está bastante exposto. Os motoristas de ambulância, os socorristas. Né? Então, essas pessoas estão realmente expostas a um agente nocivo à saúde, que é o vírus. É um agente nocivo à saúde muito forte, muito rápido na sua contaminação, no contágio das pessoas. E esses profissionais, sim, eles podem sofrer. Não é que um outro profissional, um transportador, pode também. Agora, e ele terá mais dificuldade em demonstrar... E ter o nexo, né? Em fazer a ligação. Para evidenciar o nexo causal. Que é preciso que haja nexo entre o trabalho e a atividade, para que resulte naquela enfermidade. Muita gente pergunta o seguinte, mas vamos supor que eu trabalho lá no escritório, por exemplo, trabalho no escritório de contabilidade, ou num departamento pessoal, no RH, de uma empresa, e uma pessoa lá da empresa uma pessoa lá contraiu, e, por exemplo, depois de uma semana eu também testei positivo. Eu posso deduzir que eu adquiri daquela pessoa e como foi no trabalho ser enquadrado como doença ocupacional? Olha que situação complicada. O que é que o senhor acha desse contexto? É complicado. Né? É complicado. Realmente há uma dúvida em relação a isso. Porque realmente é complicado. Repare que eu prefiro dizer que não é doença do trabalho. Porque via de regra. É aquela situação que você tem um colega de trabalho que, por exemplo, está gripado e você também ficou gripado. O seu empregador não é necessariamente culpado disso, porque aquela gripe
Nesse caso, gripe não tem nada a ver com gripezinha, viu, pessoal? Não tem nada a ver. Mas aquela gripe, como a Covid, como o vírus do corona, o coronavírus, não é uma coisa que faça parte do ambiente. É que, eventualmente, há um trabalhador, um colega, que está infectado e que resultou transmissão. Mas eu não vejo isso como doença que possa ser caracterizada como doença adquirida no trabalho. Você quer ver uma outra coisa para a gente agravar um pouquinho mais essa conversa? Sim, sim. Vou tomar um golinho aqui do suco. Tá, eu vou ativar os comentários aqui. Quem tiver alguma pergunta para o professor Agenor, manda, porque daqui a pouco ele está saindo, viu? Mas pode falar, professor. Vai, complique mais um pouquinho, vá. Complicar mais um pouquinho só. A partir da pandemia, o trabalho home office foi, vamos dizer assim, ampliado bastante. Sim. Então, as pessoas estão trabalhando em casa. Agora me diga, esse ambiente de casa, que não é o ambiente que o empregador propôs, esse ambiente de casa, eventualmente, tem lá pessoas infectadas. E agora é um ambiente de trabalho, né? E agora? Entendeu? Sinésio apareceu aí, ó, show de sempre. Sinésio, fica aí, daqui a pouco você entra ao vivo também com a gente, viu, Sinésio? Se quiser, Sinésio, só me sinalize que eu te chamo para entrar aqui também daqui a pouco, viu? Que alegria grande. Bom falar com você, Sinésio. Eu realmente vou precisar sair, mas se o Sinésio chegar... Honra, seria sim, mais uma honra. Aí sim vocês verão consistência nos argumentos. Mas, viu, Gilmar? Sim. Então tem essa situação de que quando você leva o ambiente do seu trabalho para casa, você fica sem o controle daquele ambiente. E aí não dá para a gente saber se é ou não uma coisa que resulte do trabalho. Eu, outro dia, escrevi um pequeno texto em que eu dizia assim, aí fazendo crítica à legislação. A turma não precisa acompanhar em relação a isso, mas eu fazia crítica em relação à legislação, dizendo, olha, o que dizem é que proteção demais desprotege. O professor Adi sempre fala essa frase. Eu escrevi um texto sobre isso, até nós tratamos uma vez rapidamente na live sobre isso. Eu acho que sim. Foi. E aí, eu digo, olha, veja o que diz a legislação quando fala em trabalho, o teletrabalho. Quando fala em teletrabalho, ele diz assim, não há jornada. O que ele está dizendo é... Não há controle de jornada e tal. Não tem controle de jornada, é uma exceção ao controle de jornada, é isso. E Ora, fala que o empregador tem que dar tipo orientações para evitar acidentes no seu trabalho e tal, né? Ele fala isso na CLT também. Instruir os empregados e tal. Pode falar. Exato. Nesse texto que eu escrevi, eu faço a seguinte hipótese. Imaginemos que um trabalhador, umas 8h30 da noite, sofra um acidente. Ele sentou na cadeira dele e a cadeira caiu. A cadeira simplesmente caiu, machucou e ele ficou com problema de saúde por causa dessa queda. Isso é acidente do trabalho? Bom, o empregador vai me dizer o seguinte, ele estava na casa dele. Eu digo, mas ele não tem jornada. Não dá para dizer que ele não estava trabalhando. Não é? E se ele... Então, proteção demais desprotege. Você está protegendo... Você está protegendo demais o empregador. Quando você protege desse modo, você então expõe o empregador a essa alegação. Ele estava trabalhando naquela hora. Sentou-se para trabalhar, a cadeira caiu. É acidente do trabalho. Né? Então, eu prefiro dizer, nesse caso, que apesar de a lei dizer que não tem controle de jornada, tem um momento que ela fala
na existência da jornada. Como há um conflito, eu prefiro dizer que ele está submetido ao horário. Ao horário. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem umas perguntas aqui, ó, cadê? Teve umas perguntas aqui interessantes, professor. Em relação à estabilidade, né? Existe estabilidade? Depende, né? Se for doença do trabalho, doença ocupacional, e ultrapasse, né, os 15 dias, tenha lá entra em benefício previdenciário, vai ter. Laisa perguntou aqui, ó. Caso seja comprovado a contração do vírus por um integrante na empresa, será necessário abrir a CAT? Aí é aquela coisa, né? O fato de ter não significa que seja. O fato de outro ter não significa necessariamente que seja ocupacional, né? O trabalhador vai dizer que né? O trabalhador vai dizer, não, mas ele estava, eu tive contato com ele, trabalha na mesma sala que eu. Exato. Ele vai alegar dessa forma. Mas a culpa não é do empregador, como o senhor colocou aí, do seu ponto de vista. Não há o ambiente de trabalho dele não é composto por isso. Por isso. Né? É diferente de quem trabalha, por exemplo, no aeroporto. O ruído faz parte daquele ambiente. Os aviões chegam, fazem barulho. O ruído faz parte, é diferente. Então, é diferente de quem trabalha no hospital. O contágio é algo permanente. Doenças contagiosas ocorrem permanentemente. Sim. Então, é bem diferente dessa situação. Kleber colocou aqui, ó. Pode falar, professor. Eu sei que o seu horário já está ultrapassando aí, não é? Não, eu só ia dizer uma coisa, o problema da CAT. Às vezes as pessoas dizem assim, emite a CAT como se a CAT fosse uma confissão do acidente. Não chega a ser. Não chega a ser. A empresa comunica e a autarquia previdenciária ainda vai ver se aquilo realmente é um acidente, se é enfermidade ou não. Tanto que, se a empresa se recusa, o sindicato pode emitir. Pode emitir. O sindicato não. Isso. O sindicato se omite. O próprio trabalhador. Até o próprio segurado pode fazer isso. Ministério Público, né? Já respondendo até a Kleber aí que perguntou, né? Caso o trabalhador sinalize que foi adquirida no local de trabalho, em média, de quanto tempo após a perícia sairá a decisão? A perícia hoje não está ocorrendo fisicamente, né? Está sendo através de documentos, né? Está sendo meio que uma perícia aí mais documental do que análise da própria pessoa. Jacinta comentou aqui, ó. Doutor Calazans, na outra live, o senhor deu de presente a seu filho, 16 anos, o carnê do INSS. Com a mudança, ainda é vantagem fazer isso? Gilmar, você repete aí, por favor. Jacinta comentou o seguinte, que na outra live, o senhor deu ao filho do senhor o carnê do INSS, com o filho do senhor com 16 anos. O senhor comentou que tinha dado de presente a ele o carnê do INSS para pagamento. Ela está perguntando se não é vantagem fazer isso. Isso eu posso até responder depois. Depende, né? Quanto antes você começa a pagar, maior seu percentual lá de benefício na aposentadoria. Porém, se você paga o tempo todo com salário mínimo, em relação à aposentadoria não vai ter diferença. Você pagar 20, 25 ou 30 anos, que o benefício vai ser salário mínimo. Em relação à aposentadoria. Agora, há cobertura no decorrer desses anos que você vem pagando, né? De acordo, plenamente de acordo. Essa pergunta é para você mesmo. Professor, eu sei que esse horário do senhor está passando. Se eu quiser fazer alguns comentários final, comentar algum outro assunto, que eu sei que só tem outra live daqui a pouquinho, às 20 horas, né? Se quiser falar, inclusive, sobre essa outra live, convidar o pessoal, quem quiser assistir, pode ficar à vontade. Que bom. Essa live começa às 8 da noite e é um bate-papo interessante, porque eu vou fazê-la, professor Gilmar, com o padre Lázaro Martins. Então, nós vamos tentar fazer uma ligação entre religião e direito do trabalho. Direito, de um modo geral, direito do trabalho. E aí nós vamos conversar um pouquinho. Há pouco tempo, ainda nesta quinzena, coisa de uns 10 dias, o Tribunal do Espírito Santo reconheceu emprego de um pastor evangélico. Ele é pastor e fazia as pregações, e apesar disso, foi reconhecido vínculo empregatício para ele. Então, a conversa vai ser em torno disso. Em relação à fé, em relação ao engajamento, fé.
Então, daqui a pouco estão todos convidados. Eu estou vendo aqui que já vai chegar para 1000 participantes. Já estamos com mais de 100. Então, estão todos convidados. Por favor, gente, apareçam lá e quando terminar a nossa, entra lá no professor lá. É muito interessante isso aí. Porque para a Previdência, a regra geral, né, o padre, o pastor, o ministro de confissão religiosa é um contribuinte individual, né? É como se fosse um autônomo para a Previdência. Agora, a partir do momento que reconhece o vínculo empregatício, aí já muda a categoria lá para a Previdência, já muda até a questão do período de graça, já muda o percentual de recolhimento. Bem interessante isso, bem interessante. É bem capaz de dar um pulinho lá também, viu? É bem capaz de dar um pulinho lá também. Por favor, por favor. Vai ser interessante. Converse com o professor Sinésio sobre aquele negócio dos 10% do FGTS, não é? Vou conversar com ele, que acho que ele tem uma opinião bem interessante, né, que o senhor falou. Sinésio está por aí, né, meu filho? O Supremo Tribunal decidiu há pouco tempo que aquela cobrança dos 10% é constitucional. Que deve... E eu estava sustentando que estava extinto, mas li, advertido pelo professor Sinésio, de que houve maioria para o Supremo no sentido contrário, de que o percentual continua sendo obrigatório. Isso é uma bomba. Benefício indireto ao empregado. Mas é isso. Então, professor Gilmar, vou lhe deixar para me preparar para a live com o padre Lázaro. Mas, de qualquer modo, lhe aguardo por lá e aguardo a todos que puderem ir logo depois que acabar a live com o professor Gilmar. Pronto. Muito obrigado, professor, mais uma vez, por sempre estar colaborando aí com a gente nas lives. E dia 12 estaremos lá na aula inaugural da pós. Não perderei por nada. Eu entro, depois só entra, vou assistir essa palestra. Mesmo, né? Com a primeira disciplina de Direito da Faculdade de Dom Pedro II. Trabalho com o senhor, da Dom Pedro II, exatamente. Se todos participam também da aula inaugural. Tomara que exatamente. A aula inaugural, inclusive, eu vou colocar aberta para quem quiser participar, mesmo que não seja aluno da instituição ainda. Eu vou liberar o link para quem quiser assistir. Então, a gente vai ter lá o Google Meet lá, cheio de gente para ali admirar. Muito obrigado, professor. Vou chamar esse aqui. Muito obrigado, de verdade. Valeu. Agradeço, professor. Até a próxima vez, então. Até a próxima. Valeu. Até lá. Pronto. Sinésio, meu querido, já vi que o senhor colocou que está aí a postos. Vou te convidar aqui agora. Que surpresa massa. Eu não esperava. Eu gosto assim. Quando esses imprevistos muito bons acontecem. Estou te chamando para entrar aí agora. Sinésio da Pessoa e Pessoa Advogados. Grande Sinésio. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, meu querido? Como está a sua pessoa? Não estou aparecendo, porque... Pronto, tá aparecendo sim, tá aparecendo. Só estabilize aí. Deixa o celular quietinho, estabilizado, mas estamos lhe vendo. Porque eu não tô me vendo, não. A gente não tá vendo a gente, não, nem eu e você, eu tô lhe vendo aqui. Hein? Estou te vendo, estou me vendo também. Eu estou lhe vendo, mas eu não estou me vendo. Deve conectar aí, mas a gente tá vendo o senhor sim. Tudo em paz? Tudo em paz. O senhor entrou lá, quando eu vi o senhor lá, pronto, eu falei, vou chamar logo. Tô achando baixo. Eu vou chamar logo, a não ser que ele não queira. Deixa eu aumentar aqui o volume para ver se melhora para o senhor, mas acho que aumente o volume aí do áudio do senhor. Porque eu estava assistindo vocês no computador. E agora, como você eu vim aqui pro celular. Mas me conte aí qual a opinião do senhor em relação ou a esse tema que a gente estava falando, ou esse que que a Genô comentou do FGTS. A questão do FGTS dos 10% é que ele foi criado com uma finalidade. Não é? Isso. Havia uma espécie de um rombo na área do FGTS e foi criado esses 10% com um objetivo específico. Isso. Né?
Estranhamente, porque eu não concordo com a decisão do Supremo, o Supremo reafirmou, diz que é constitucional e que ele continua cumprindo a finalidade para o qual foi criada. Quer dizer, para mim é um negócio realmente fora de contexto. Então, reafirmou, disse que é constitucional e que continua sendo devida. Na verdade, foi criado mais um lá, absurdo do Supremo. essa contribuição social de 10% foi criada lá atrás para cobrir os expurgos, né, do Plano Collor, Plano Bresser, Plano Verão, não foi isso? Que já tinha sido quitado já há alguns anos. Eu lembro que desde a época do governo Dilma, que as pessoas, os empregadores já queriam acabar porque já tinha cumprido a sua finalidade, não é isso, professor Sinésio? Não faz sentido, né, Gilmar? Algo que foi feito com uma finalidade, cumprida a finalidade já foi cumprida há muito tempo, né? Para agora, 2020, está dizendo, continua, a situação continua, na verdade é uma brincadeira. Estamos brincando aí com a população brasileira, entendeu? Agora, professor, mesmo que agora o Supremo acaba, né, de tomar aquelas decisões, não sei se você já tratou, em relação à inconstitucionalidade do salário de maternidade, né? Sim, do patronal, não foi? Inconstitucionalidade do salário de maternidade, pelas razões que eu não concordo. Mas eu sempre defendi, juntamente com o professor Ivan Kertzmann, que o salário de maternidade era inconstitucional. Porque não há trabalho, né, professor? O meu argumento, e o do professor Ivan, nós tínhamos dois argumentos. O primeiro é que o empregador não pagava, o custo não é dele do salário de maternidade. Portanto, ele não pratica o fato gerador. Mas está na folha de pagamento. Isso é outra coisa. Isso é uma questão meramente operacional. Porque nós tivemos um período aí, que foi pequeno, em que o INSS resolveu pagar diretamente o salário de maternidade. Não é? Como acontece com o contribuinte individual. Saiu da folha. Então, mas por quê? Porque o Estado assumiu, não é, esse ônus para quê? Para evitar a discriminação, que é outro aspecto que eu sempre achei, e Ivan também, a inconstitucionalidade, pela discriminação que é causada em função da mulher grávida. Ora, se uma empresa vai contratar um homem ou uma mulher de igual qualificação, ela prefere contratar o homem, porque pelo menos, por enquanto, o homem não pare. Proteção demais desprotege, né? Como o professor acabou de falar. Então, isso implica em um ônus para a empresa. E, portanto, é um fator de discriminação. Então, nós sempre defendemos a inconstitucionalidade por aí. O Supremo, ele veio e disse é inconstitucional porque não é habitual. E o que eu acho que eu acho que, claro, mas a mulher não vive parindo, mas potencialmente pode parir. E não há contraprestação de serviço. É uma outra questão, por exemplo, por esse aspecto aí, as férias também não vai incidir. Se a gente for olhar por esse aspecto, férias, vou dar um exemplo logo imediato, não incidiria. Agora, em relação a outra decisão, um texto constitucional de férias, sim, o Supremo considerou inconstitucional. E aí eu concordo. Porque houve uma confusão. Na verdade, o STJ, com o voto da ministra baiana, Eliana Calmon, ela disse que era ilegal, achava que a matéria não era constitucional e, portanto, foi julgada no STJ como ela afirmou o seguinte, é inconstitucional, mas ela estava julgando um caso do servidor público
Ela serve que tem regra diferenciada, né? Regras especiais, diferentes. Aí ela disse, olha, como não vai se incorporar a aposentadoria do... Não é para incidir. Portanto, não incide contribuição previdenciária. Aí veio os TRF da vida, começou a fazer o seguinte, considerou, inclusive, o pessoal do regime geral. Do regime geral. Eu sempre chamava a atenção de meus alunos para o absurdo dessa extensão da decisão. O Supremo agora, ele disse não, mas é constitucional, é matéria constitucional, é constitucional e, mais do que isso, incorpora no regime geral, incorpora a aposentadoria. Então, incide contribuição previdenciária, sim. Basicamente, foram essas decisões aí do Supremo. Muita gente questiona, professor, em relação a um terço, em relação também às férias, no caso da rescisão. As férias, seja elas indenizadas, proporcionais ou um terço, na rescisão, também deve incidir contribuição previdenciária? Olha, a regra é o seguinte. Incide contribuição previdenciária, independentemente do nome, do apelido que se dê, as parcelas que se destinam a retribuir o trabalho. Parcelas remuneratórias. Toda vez que a parcela for indenizatória, ela está fora da base de incidência da contribuição previdenciária. Esta semana, hoje é quinta. Na terça-feira, me foi feita uma pergunta por um aluno em relação à seguinte questão. Os dirigentes de uma determinada empresa a qual ele trabalha, ele estava querendo que a empresa pagasse cursos de pós-graduação para os dirigentes. Pronto. Pergunta: pode pagar sem pagar previdência? Pode fazer o pagamento e não pagar a previdência social? É remuneração indireta? Eu disse não pode. Até podia antes, mas houve uma alteração legislativa que excluiu o termo os dirigentes. Então, a Lei 8.212, lá no artigo 28, parágrafo 9, de uma determinada linha, salvo engano, a T de tatu, excluiu. E, portanto, não pode mais em relação aos dirigentes. Aí ela retrucou. Mas, professor, e se a empresa reembolsar o dirigente? O dirigente paga lá a coisa dele e reembolsa. Aí, incide ou não incide? Prolabore? Aí eu cheguei e disse a ela, olha, a modalidade de pagamento não altera a natureza jurídica. A natureza. Aí fiz o seguinte questionamento a ela. Minha querida, venha cá. Um vendedor que tem um carro, ele bota a gasolina de certo e a empresa reembolsa na segunda-feira da semana posterior. Incide previdência? Ela ficou assim, balançou. Não, é reembolso. Eu digo agora, se um trabalhador dessa empresa perdeu o pai e a empresa disser, olha, paga o enterro do seu pai, me traga as notas fiscais que eu reembolso. Nós estamos falando de reembolso. Ela disse, mas claro, nas duas hipóteses de reembolso. Eu digo, aí eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Quem tem a responsabilidade de pagar a gasolina do carro? É a empresa. Ponto. Então a empresa está reembolsando. Agora, quem é que está responsável por enterrar o pai? O pai é o filho da empresa. Ela parou e disse, é o filho. A não ser que o filho queira que o pai seja enterrado como indigente.
Vem cá, e por que a empresa está reembolsando então, se a responsabilidade não é dela? Não é dela. Na verdade, o que a empresa está fazendo é remunerando o trabalhador com um apelido de auxílio funeral. Está apelidando de auxílio funeral. E aí, eu disse a ela, e ela ficou... E eu brinco na sala com meus alunos o seguinte, que nesse dia, nesse momento aí, os outros trabalhadores do mesmo departamento ficaram com inveja do trabalhador. Eu não perdi meu pai. Do pai do falecido, não, né? Porque, na verdade, o sujeito enterrou o pai por 10 mil e trouxe nota de 25 mil. Ainda que nesse conseguiu... Brasil as notas falsas estão aí. Ainda conseguiu o superfaturamento, né? Ainda e conseguiu superfaturar. Ele acabou levando 15 mil pro bolso. E falou, mas rapaz, bem que eu podia ter perdido meu pai também. É só brincadeira, claro. Tá bom, professor. Fala um pouquinho aí da pessoa e pessoa, como é que tá o serviço lá, do serviço que a pessoa e pessoa... Bem, muito trabalho, graças a Deus, trabalho, fazendo... Ontem mesmo fiz uma live com o professor Adeildo, né? O professor Adeildo lá para os clientes do Pessoa e Pessoa, da Audicom, da empresa, dos clientes do professor Marcelo Nogueira Reis. Nós fizemos, eu vou lhe dar esse dado aqui, que é um furo, nós fizemos com o professor Adeildo uma live sobre soluções previdenciárias na área da tributação, pela Fundação Brasileira de Contabilidade. Deu quase 7.400 acessos. Nossa! Explodiu. Parabéns, parabéns. Meta de vida, meta de vida. 7.400 acessos. Meta Negócio de vida. fantástico. Os contadores do Brasil inteiro assistindo a gente. Né? Perfeito, perfeito. Muito a professora feliz. Thalita Matos aí disse que adorou a didática desses casos que o senhor contou aí, viu? Professora Thalita Matos. Muito obrigado. Professora Thalita, muito obrigado. E aí, quais são os próximos eventos, professor? Tem evento marcado já? Tem live? Tem evento marcado aí? Tem evento marcado nos próximos dias? Tem algum evento marcado nos próximos dias? Não, eu tenho agora os cursos, mas na sexta-feira eu estou com alguns cursos para fazer. Mas live deu um tempo aí, mas não tem um live aí com o juiz federal lá de Santa Catarina, o Léo Cacau, que é um especialista nessa área. Temos cogitado, vamos fazer uma outra live aí com a Genô. A Genô. Estamos pensando em tratar de execução da contribuição previdenciária na Justiça do Trabalho, que é um tema realmente que está criando uma série de questões aí para as empresas. Então, enfim, estudando. E sempre as suas horas. Que ótimo. Gente, precisando aí de consultoria de serviço na área de custeio previdenciário, super indico o professor Sinésio, pessoa e pessoa advogado, não é isso, professor? Pois é. Eu quero lhe parabenizar de público pelo trabalho bonito que você faz. Você faz um trabalho extra. Eu fui aluno do seu curso, nada, é a verdade. Eu fui aluno do seu curso, né? O curso foi social, não é? Foi... Me ajuda aí. Foi social. FD Eu aprendi, DCTF, eu aprendi, esquecendo o título do curso, eu aprendi todo o conteúdo. E o professor é tranquilo, o professor tem uma didática muito interessante. E eu estou agora num dos grupos do DP na Veia. DP na Veia, grupo de ex-alunos. Na Veia. Eu estou maravilhado. Emprega um bocado de pessoas, esclarece tudo, sempre disponível. Pois é, você está de parabéns, realmente. Eu não imaginava que o trabalho tivesse essa dimensão social, não é? Tão necessária. Não é só o professor Gilmar Mendes, não. É o cidadão Gilmar Mendes se manifestando, diferente daquele outro Gilmar, que aquele ali não serve para nada.
Ô, professor, muito obrigado. Para quem não conhece, gente, o DP na Veia é um grupo de ex-alunos que a gente tem. Hoje são 17 grupos, tem cerca de 3.700 ex-alunos, onde a gente divulga atualidades na área, um ajuda o outro, tirando dúvidas, vai colocando material novo e tem uma parte também que a gente coloca vagas, algumas vagas de indicação exclusiva para ex-alunos. Esse ano a gente já conseguiu recolocar aí 61 ex-alunos. Ano passado, Sinésio, a gente conseguiu recolocar 135 ex-alunos, só com as vagas exclusivas, né, de quem fez curso com a gente. Né? E você também está lá, também tem contribuído com a gente, tem colocado material também lá para a gente no DP na Veia. É isso aí que fortalece, né? Todo mundo contribuindo, fortalece. Muitas vezes eu quero dar opinião que eu fico acanhado de dar, entendeu? Eu estou mais aprendendo do que qualquer outra coisa. Que é isso, sua opinião é sempre bem-vinda. Meu querido, muito obrigado pela participação, presença, pelo elogio. Fiquei até meio sem graça aqui, faltou palavras. O tempo está acabando. Feliz com o tempo. Gostei muito da participação. Tá bom, valeu. Gente, muito obrigado. Semana que vem, estamos de novo aqui fazendo uma live. Valeu. Obrigado a todos. Um abraço. Valeu. Tchau. Um abraço a todos.